O livro Amor Líquido, de Zygmunt Bauman. Eu vou ler porque achei bem interessante. Na língua alemã, afinidade é o termo adjetivado em oposição a parentesco. Afinidade é parentesco qualificado. Parentesco, mas a expressão que se costuma traduzir na língua alemã, errada e enganosamente por afinidade eletiva, um pleonasmo gritante, já que nenhuma afinidade pode ser não eletiva, somente o parentesco é, pura e simplesmente, quer se queira ou não, uma coisa dada. A escolha é o fator qualificante, ela transforma o parentesco em afinidade, mas também trai a ambição desta última. Sua intenção é ser como o parentesco, tão incondicional, irrevogável e indissolúvel quanto ele. No final, a afinidade vai acabar se entretecendo com a linhagem e se tornar indistinguível do restante da rede do parentesco. A afinidade de uma geração se transforma no parentesco da geração seguinte. Mas nem mesmo os casamentos, ao contrário da insistência sacerdotal, são feitos no céu, e o que foi unido por seres humanos, estes podem e têm permissão para desunir, e o farão se tiverem uma oportunidade. Seria altamente desejável que o parentesco fosse precedido da escolha, mas que a consequência desta fosse exatamente aquilo que o parentesco já é, indiscutivelmente sólido, confiável, duradouro, indissolúvel. Essa é a ambivalência endêmica a toda... Aí eles usam aqui o termo em alemão, Wahlverwandlung, que quer dizer afinidade, não é? Sua marca de nascença, praga e encantamento, bênção e maldição, indelével. O ato fundador da escolha é, ao mesmo tempo, o poder de sedução da afinidade e a sua perdição. A memória da escolha, seu pecado original, tende a lançar uma longa sombra e obscurecer até mesmo o convívio mais glorioso, chamado afinidade. A escolha, diferentemente da sina do parentesco, é uma via de mão dupla. Sempre se pode dar meia volta, e a consciência de tal possibilidade torna ainda mais desanimadora a tarefa de manter a direção. A afinidade nasce da escolha e nunca se corta esse cordão umbilical, a menos que a escolha seja reafirmada diariamente e novas ações continuem a ser empreendidas para confirmá-la. A afinidade vai definhando, murchando e se deteriorando até se desintegrar. A intenção de manter a afinidade viva e saudável prevê uma luta diária e não promete sossego à vigilância. Para nós, os habitantes deste líquido mundo moderno, que detesta tudo o que é sólido e durável, tudo que não se ajusta ao uso instantâneo, nem permite que se ponha fim ao esforço, tal perspectiva pode ser mais do que aquilo que estamos dispostos a exigir numa barganha. Estabelecer um vínculo de afinidade proclama a intenção de tornar esse vínculo semelhante ao parentesco, mas também a presteza em pagar o preço pelo avatar na moeda corrente da labuta diária e enfadonha. Quando não há disposição, ou, dado o treinamento oferecido e recebido, solvência de ativos, fica-se inclinado a pensar 2 vezes antes de agir para concretizar a intenção. Assim, viver juntos, parênteses, e vamos esperar para ver como isso funciona e aonde vai nos levar, ganha um atrativo de que carecem os laços de afinidade. Suas intenções são modestas, não se prestam a juramentos, e a declarações, quando feitas, são destituídas de solenidade, sem fios que prendam nem mãos atadas. Com muita frequência, não há congregação diante da qual se deva apresentar um testemunho, nem um todo-poderoso para lá do alto consagrar a união.
Você pede menos, aceita menos e assim a hipoteca a resgatar fica menor e o prazo de resgate menos desestimulante. O futuro parentesco, quer desejado ou temido, não lança a sua longa sombra sobre o viver juntos. Viver juntos é por causa de e não a fim de. Todas as opções mantêm-se abertas, não se permite que sejam limitadas por atos passados. As pontes são inúteis, a menos que cubram totalmente a distância entre as margens. Mas no viver juntos, a outra margem está envolta numa neblina que nunca se dissipa, que ninguém deseja dissolver nem tenta afastar. Não há como saber o que se vai ver quando se a névoa dispersar, nem se de fato existe algum apaixonar-se e desapaixonar-se, coisa encoberta. Nem se de fato existe alguma coisa encoberta. A outra margem está mesmo lá, ou será ela apenas uma fata morgana, uma ilusão criada pela neblina, uma fantasia da imaginação que nos faz ver formas bizarras nas nuvens que passam. Viver juntos pode significar dividir o barco, a ração e o leito da cabine. Pode significar navegar juntos e compartilhar as alegrias e agruras da viagem. Mas nada tem a ver com passagem de uma margem a outra. E, portanto, seu propósito não é fazer o papel das sólidas pontes ausentes. Pode-se manter um diário de aventuras passadas, mas nele há apenas uma ligeira referência ao itinerário e ao porto de destino. É possível que a neblina que cobre a outra margem, desconhecida e inexplorada, se suavize e desapareça, que venha a emergir os contornos de um porto, que se tome a direção de atracar, mas nada disso é, nem deve ser, anotado nos registros de navegação. A afinidade é uma ponte que conduz ao abrigo seguro do parentesco. Viver juntos não representa essa ponte nem o trabalho de construí-la. O convívio do viver juntos e a proximidade consanguínea são dois universos diferentes, com espaço-tempos distintos, cada qual um universo completo com suas leis e lógicas próprias. Nenhuma passagem de um para o outro foi previamente explorada, embora se possa fortuitamente defrontar-se ou chocar-se com um deles. Não há como saber, pelo menos com antecedência, se viver juntos acabará se revelando uma via de tráfego intenso ou um beco sem saída. A questão é atravessar os dias como se essa diferença não contasse, e, portanto, de uma forma que torne irrelevante o problema de colocar os pingos nos is. O fato de a afinidade ortodoxa estar fora de moda e fora de forma não pode ser rebatido à custa do parentesco, carecendo de pontes estáveis para suportar o tráfego crescente. As redes de parentesco se sentem frágeis e ameaçadas. Suas fronteiras se tornam embaçadas e contestadas, e as redes se dissolvem no terreno sem títulos de posse nem propriedade hereditária, uma terra de fronteira. Algumas vezes um campo de batalha, outras vezes o objeto de pendengas judiciais, não menos amargas. As redes de parentesco não podem estar seguras de suas chances de sobrevivência, muito menos calcular suas expectativas de vida. Sua fragilidade as torna ainda mais preciosas. Elas agora são tênues, sutis, delicadas, provocam sentimentos de proteção. Fazem com que se deseje abraçá-las, acariciá-las e mimá-las. Anseiam por serem tratadas com um carinho amoroso. E não são mais arrogantes e pretensiosas como costumavam ser,
quando nossos ancestrais explodiram e rebelaram contra a rigidez e a viçosidade no anelo familiar. Não se sentem mais seguras de si mesmas. Ao contrário, estão dolorosamente conscientes de como um simples passo em falso pode ser fatal. Antolhos e protetores de ouvidos caíram em desuso. As famílias olham e ouvem atentamente, cheias de disposição para corrigir suas rotas e prontas a pagar na mesma moeda o carinho e o amor. Paradoxalmente, ou no fim nem tanto, os poderes de atração e enlace da parentela ganham impulso à medida que o magnetismo e o poder de controle da afinidade diminuem. De modo que, aqui estamos, manobrando, vacilantes e desconfortáveis, entre dois mundos notoriamente distantes um do outro, e com pendências entre si, mas ambos desejáveis e desejados, sem passagens claramente traçadas, para não falar de caminhos trilhados entre ambos. Isso está nesse livro, Liquid Love, de Zygmunt Bauman. Também tem em português, eu estou lendo um PDF e é maravilhoso. Indico para vocês. Beijos. Minha voz já não dá para continuar.